Fala pessoal, beleza? Bom, senhor. Tô conseguindo Bom me dia, escutar sir. direitinho aí? Estamos sim. Dá para escutar Bom sim. dia, sir. Bom dia. Gente, eu peço desculpa aí a demora para entrar, que meu computador do nada resolveu que não queria mais trabalhar, desligou e demorou uma De boa, eternidade. sir. Eu te fresco isso hoje. Bom, então, ah, como é de costume, né, durante a aula eu vou deixar o microfone de vocês silenciado, vou compartilhar aqui a tela. Tendo alguma dúvida, é só perguntar no chat ou acionar o botão de levantar a mão, que aí eu deixo vocês falarem, né? Tá? E fazer a pergunta. Bom, então hoje nós vamos trabalhar a filosofia, né, o módulo 4, que fala um pouquinho sobre esse grande filósofo para o período clássico, né, que é Platão. Basicamente, né, no período clássico, nós teremos aí três grandes filósofos, né? Ah, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Assim, são os três grandes nomes mais emblemáticos. Não estou querendo dizer com isso que os outros filósofos, os filósofos que o antecederam, são inferiores, mas quando a gente fala sobre a filosofia clássica, né, a filosofia helênica e tal, esses três se destacam, né? Então, aqui uma breve apresentação aqui dos dados biográficos de Platão. Então, Platão ele viveu aí por volta do ano de 427 até 347 antes de Cristo. Ele era de uma família da aristocracia grega, né? Ele é ateniense, ele é uma família de aristocratas e foi um dos discípulos de Sócrates, né? Tanto que a partir de Platão que nós temos o É a partir de Platão, né, que nós temos conhecimento sobre Sócrates, né? Porque Sócrates, nas obras platônicas, Sócrates sempre foi o grande personagem. Tá? Lembrando também que a gente não tem só Platão como fonte histórica em relação a Sócrates, a gente tem algumas outras fontes, mas Platão acaba se tornando a principal, porque foi um dos grandes discípulos de Sócrates. Não só isso, né? Platão não fica conhecido apenas por ser o discípulo de Sócrates, mas também, além de toda a sua filosofia, Platão ele também é conhecido por ser mestre, né? Ser professor de Aristóteles. Então é a sequência. Sócrates foi mestre de Platão e Platão foi mestre de Aristóteles. Platão ele é fundador da academia, né? Que a gente pode falar que seria a precursora do que nós conhecemos hoje como escola. Se bem que o modelo de escola que nós temos hoje passou por diversas evoluções e tudo, mas Platão, ele naquele período, ele já muda a forma de ensinar. Como assim? Antes, se nós pegarmos como era feita a educação do grego antigo, né? Óbvio que geralmente de família aristocrata. Ele tinha um mestre, um professor que ia lhe ensinar literatura, filosofia, filosofia, gramática, por aí vai, a arte da retórica e tudo. E essa criança ela era acompanhada, né, por um escravo, que depois vai se chamar, vai dar origem, né, à profissão do pedagogo, né? Esse era o cara que, enquanto levava, era um escravo que enquanto levava a criança até o seu mestre, ia lá tirando algumas lições do que ela tinha aprendido nas aulas anteriores e por aí vai. Então, o que Platão funda? Ele funda uma instituição para ensinar. Entendeu? Então, agora ele não vai ser um mestre individual de uma pessoa apenas. Ele começa a ensinar para várias outras pessoas.
Essa escola recebe o nome de academia porque, além de estudar filosofia, eles estudavam matemática, eles estudavam filosofia, matemática e também praticavam exercícios físicos. Naquela época, né, é importante que os gregos eles tinham um ideal bem definido de beleza. Então, o que eles falavam? Né? Que não adianta só você ter um corpo saudável, você também tem que ter uma mente saudável. Também não adianta só ter uma mente saudável e ter um corpo deteriorado. Então, você tem que buscar a harmonia entre corpo e mente. Aquilo que eles chamavam, né, de bom e o belo. Então, os gregos eles se preocupavam muito, os gregos antigos, na verdade dizendo, eles se preocupavam muito com essa questão. O ideal, a beleza estética para eles era fundamental, junto também com a sabedoria. Por isso que Platão ele vai fundar a academia, e na academia, então, eles, além de fazerem os estudos deles, praticavam exercícios físicos. Uma outra curiosidade é que Platão é apelido dele. O nome dele é Aristóteles. Mas, professor, por que ele recebe, então, esse apelido de Platão? Então, Aristóteles, né, que é o nome verdadeiro dele, ele era um grande atleta. Há registro aí que ele chega até a participar de uma das Olimpíadas da era. Júlia, já respondo a sua pergunta, tá? Aí, né, e há relatos históricos, né, que ele chega a participar até mesmo em uma das Olimpíadas da era antiga como boxeador. Né? Então, ele tinha meio essa questão, né, da prática de exercícios físicos. Mas, Júlia, você pergunta que foi daí surgiu a academia. Você fala o termo da academia hoje, essa academia de ginástica e tal. Não seria. Aqui a academia seria mais na questão, assim, embora eles fizessem exercício físico também, mas o foco era o ensino. Tá? Foi o nome que acabou recebendo. Mas não é a academia hoje que a gente tem de ginástica, não vem dessa questão aí platônica, não. Pelo menos até onde eu tenho conhecimento. Tá certo? É mais academia porque além deles porque eles exercitavam tanto a mente quanto o físico, né? Se a gente for tentar aqui fazer uma defesa em relação a esse nome, tá certo? Platão, então, na sua trajetória filosófica, ele vai ser autor de diversas obras. Aproximadamente aí, ele escreveu em vida 30 obras. Embora tenha alguns historiadores da filosofia que atribuam mais algumas obras em seu nome, mas aqui então, para um consenso, coloca-se 30 obras. Estudar Platão não é muito fácil. Em que sentido, né? Porque, como eu falei, todas as obras de Platão são diálogos. Quando eu expliquei lá sobre Sócrates, eu falei então que a gente sabia as coisas, a gente sabia sobre o relato de vida de Sócrates a partir de Platão. Então, as obras de platônicas todas são criadas em formas de diálogo, justamente porque Platão ele funda a ideia de Voltei aqui, hoje está difícil. Hoje está difícil aqui a internet, esse computador. Vocês estão conseguindo me ver tranquilo, né?
Deixa eu voltar, então. Só para eu conseguir me orientar aqui na explicação, para vocês caíram quando eu estava falando sobre as obras de Platão, ou caiu um pouco antes? Ah, beleza, então. Então, como eu estava falando, né, Platão escreve em formas de diálogo, tá? Para a gente conseguir entender o pensamento platônico, os historiadores da filosofia, eles pegaram e dividiram a obra platônica em três fases. A fase da juventude, a fase da maturidade e a fase da velhice platônica. Como assim? Os textos... os textos da juventude platônica, você vê uma aproximação, né, de Platão com o pensamento socrático. Então, você vê muito mais que dentro desse... Como eu posso falar aqui? Que dentro dessas obras que são consideradas da juventude platônica, se predomina as ideias do pensamento socrático. Os textos da maturidade platônica, a gente já começa a ver que nessas obras eu começo a ter um distanciamento daquilo que Sócrates pensava e a gente começa a perceber as ideias propriamente ditas de Platão. E os textos da velhice platônica, então, aqui Sócrates só é um mero personagem na obra. Tá? Aqui é totalmente as ideias platônicas propriamente ditas. Ok? Então, para a gente entender melhor a obra de Platão, eu tenho os textos da juventude, da maturidade e da velhice. Ok? Até aí tudo tranquilo, né? Pois bem, agora que a situação começa a complicar um pouquinho. A gente vai ver aqui um pouco agora duas partes da filosofia platônica, né? A gente vai trabalhar o pensamento da metafísica dele e depois a gente vai falar sobre o pensamento político dele, ok? Semana que vem a gente vai continuar falando sobre filosofia, vai trabalhar ainda Platão, mas a gente vai fazer um estudo de um dos textos deles que é chamado Alegoria da Caverna. Então, para quem já tiver interesse aí, na apostila de vocês tem esse texto. Então, eu recomendo que vocês já façam a leitura para a semana que vem a gente já está mais alinhado em relação a esse texto, tá? Que a gente vai fazer eu vou fazer, a ideia com você semana que vem é fazer um comentário com esses textos aqui, tá certo? Pois bem, então vamos lá. A gente vai, aqui nessa parte a gente vai estudar a metafísica platônica. No pensamento metafísico platônico, o que se destaca é a teoria dos universais. Vocês vão encontrar outros nomes para essa teoria, porque ela pode receber o nome teoria dos universais, teoria das ideias, teoria das formas, tá? Mas trata-se da mesma teoria, ok? Essencialmente da mesma teoria. Quando a gente fala sobre esse pensamento metafísico platônico, a gente tem que voltar lá nos pré-socráticos, tá? E ali resgatar o pensamento de Heráclito e o pensamento de Parmênides. Então, Heráclito, ele defendia, quando a gente fala sobre metafísica, nós estamos falando sobre o ser. Tá? O que vem a ser isso? É aquilo que dá origem às coisas, aquilo que faz a coisa de fato ser, aquilo que faz algo de fato ser. Né? Então, a gente poderia falar de uma maneira mais simplista, né? Porque tentar explicar para vocês o que é o ser aqui por videoconferência em alguns minutos é uma tarefa muito difícil e tem filósofos aí que consagram a sua vida inteira só para explicar o que é isso, o ser. Mas
para tentar que vocês entenderem no modo geral, o ser seria, então, a essência das coisas, tá? Então, Heráclito, o que ele falava? Que o ser, ele está em constante transformação. Aquilo que nós chamamos de devir, ou vir a ser. Heráclito, ele vai usar uma expressão assim. Olha, uma pessoa não pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Porque uma hora que ele entrou, se banhou, saiu e entrar de novo, tanto ele já é uma pessoa diferente, quanto a água que corre pelo rio é uma água diferente. Então, por isso que ele usa essa analogia para falar que o ser está em constante transformação. Um exemplo aqui para tentar explicar essa questão da transformação para Heráclito. Desculpa aí um pouco, que travou a língua. Vejam, vocês hoje, terminando as aulas de hoje, vão sair de uma forma diferente do que vocês iniciaram. A saber, vocês hoje tiveram mais conhecimento em determinadas matérias. Vocês aprenderam algo novo. Então, vocês não podem falar que, essencialmente, vocês são as mesmas pessoas. Tá? Porque ocorreu aqui uma pequena mudança. Então, por causa dessas pequenas mudanças, Heráclito parte do princípio que o ser está sempre em constante transformação. Já Parmênides, ele vai falar que não existe essa questão do devir. Parmênides, ele vai defender a ideia de que o ser, ele é imutável. Parmênides, ele vai usar a expressão o ser é e o não ser não é. A gente falando assim parece muito óbvio, né? Mas ele fala assim, não existe a possibilidade do ser mudar. Ou ele é algo, ou ele não é algo. Simples assim. Ele não tem essa questão de poder ter a capacidade de transformação. Tá? Um exemplo. Se a gente fosse falar assim, ou um homem é homem, não estou diferenciando o gênero, estou falando do ser humano, ou ele é um ser humano, ou ele não é um ser humano. Ponto, acabou. Eu não posso falar, o ser humano está em transformação, ele vai atingir a essência do seu ser e por aí vai. Parmênides, ele foge dessa ideia, tá? Então, é o famoso, o que tá, o que não tá. Bem assim, né? Curto e grosso nessa visão. E durante, então, a trajetória da filosofia, nós vamos ter aí, como eu posso falar aqui, essa briga, e até hoje, basicamente, permeia essa briga entre Parmênides e Heráclito. Platão, ao começar a estudar a metafísica, a pensar a metafísica, ele basicamente vai olhar os dois e falar assim, olha, tem aqui elementos que eu posso pegar da metafísica dos dois, ok? Então, o que ele vai falar? Olha, eu percebo que em relação aos universais, tá? A gente pode falar aqui de uma maneira mais simplista, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui essa anotação. Nós podemos falar que, a grosso modo, né, aquilo que nós chamamos de universais são conceitos, tá? Então, são as definições, tá? Ou aquilo por isso que alguns preferem usar o termo ideias, né? Então, as ideias, existem duas realidades para as ideias. Por quê? Eu vou ter uma realidade onde a ideia ela é materializada, ela se torna algo material. Portanto, como algo material, ela está suscetível a constante transformação. Ela é algo que a gente chama de mutável. Então, essa realidade na qual o universal, ou essa ideia, se torna material, eu chamo de mundo sensível. É o mundo no qual nós vivemos. Então, nós estamos no plano sensível, no mundo sensível.
Já existe uma outra realidade na qual as ideias elas são perfeitas, elas estão em sua forma pura, na sua essência, ok? Então, aqui nós chamamos, então, de mundo das ideias ou mundo suprassensível, onde as ideias não podem ser mudadas, não há possibilidade de transformação. Logo, então, o mundo dos universais, o mundo das ideias é imutável. Vejam aqui, basicamente, como ele vai associar Parmênides e Heráclito. Heráclito, basicamente, seria nessa parte aqui, em que ele fala, olha, opa. Então, a gente pode falar assim, que Platão se aproxima do pensamento de Heráclito na hora que ele fala assim, ó, aqui eu tenho a capacidade de mutar as coisas, né? Eu tenho aqui o devir, a transformação do ser. Já quando eu falo que no mundo dos universais é perfeito, eu me aproximo aqui do pensamento. Quando eu falo que o mundo dos universais é perfeito e imutável, eu me aproximo mais das ideias de Parmênides. Gente, até aqui, vocês estão conseguindo entender? Tem alguma dúvida? Tá? Então, eu toda hora vou perguntando se vocês têm dúvida, alguma coisa assim, porque se vocês não entenderem o comecinho dessas ideias, vai ficar um pouco mais complicado vocês entenderem o pensamento platônico. E outra coisa, vai ficar a teoria das ideias, né, é interessante para quando a hora que a gente for falar sobre a alegoria da caverna, que a gente vai ver que tem uma certa analogia, uma certa associação com a teoria dos universais, esse texto da alegoria da caverna, beleza? Então, o que acontece? Então, se eu tenho duas realidades, tá? Pensa, a realidade material e a realidade imaterial, tá? Ou aquilo que a gente fala, mundo sensível, o mundo suprassensível. Como é, então, que acontece? Se as ideias, então, elas estão nesse mundo suprassensível, como é que elas, então, se tornam materiais? Ok? Então, Platão ele vai falar que as ideias, é possível da materialização, porque vai existir um ente chamado demiurgo, que será responsável pela materialização das ideias. Só o que acontece? Durante o processo de materialização das ideias, eu não consigo transformar a ideia que é imutável. Na hora que eu vou colocar essa ideia imutável, vou materializar ela, eu materializo ela de uma forma imperfeita. Então, o que Platão ele vai falar, então? Que isso que ele chama de mundo sensível... Deixa eu pegar aqui. Então, isso que ele vai chamar aqui de mundo sensível... Deixa eu... Aqui, ó, nada mais é do que uma cópia imperfeita de uma ideia perfeita. Pô, professor, agora sim você conseguiu bugar a minha mente. O que diachos Platão está querendo falar com isso? Então, para defender aqui as ideias de Platão, no mundo suprassensível, eu tenho a essência das coisas, por isso eu tenho a forma, aquilo que é inteligível. Então,
vamos falar o seguinte. Se eu pegar, eu tenho um conceito em sua forma pura. Se eu pegar, falar sobre mesa, eu tenho um conceito definido de mesa. Tá? Então, vamos falar, eu quero ser mais específico. Então, vou falar sobre mesa de jantar. Então, a grosso modo, é uma tábua que tem uma sustentação onde eu posso colocar os pratos e tal, onde a gente faz a refeição. Ok? Só que, na hora que eu vou materializar essa ideia, eu tenho, como eu posso falar aqui, diversas formas, diversos jeitos, diversos modos, N possibilidades de fazer a mesa, tá certo? A mesa que eu tenho na minha casa deixa ser menos mesa do que as que vocês têm na casa de vocês? Não, não deixa. É mesa da mesma forma. Cumpre essa ideia. Então, para Platão, como no mundo sensível eu tenho a possibilidade de fazer, de materializar uma ideia de forma diferente, sempre a materialização dessa ideia será imperfeita. Para tentar explicar para vocês. Por exemplo, aqui é um dos exemplos que eu mais uso em sala de aula. Se eu pegar e falar assim, olha, me dê a definição de caneta. Então, vou pegar aqui uma pessoa, que eu estou falando demais. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Zago, você que é uma pessoa que gosta de falar bastante, que gosta de ser participativo. Deixa eu ver, é para ter ativado seu microfone. Nossa, senhor. Vamos lá. É básico. Aqui é fácil para você responder, não é nenhuma pergunta difícil. Vamos supor que eu não sei, é a primeira vez que eu estou começando a escrever e tal, e você fala assim, Emílio, pegue uma caneta. Eu falo, mas o que é caneta? Como é que você me explicaria como é uma caneta? Sei lá, tipo. Ué, sei lá, tem um tubo dentro com tinta aí, uma ponta, sei lá. Tá, é um objeto que tem um Objetos. tubo com tinta, uma ponta e escreve, certo? Isso. Você entendeu que vamos lá, essa ideia de caneta, esse conceito, eu posso mudar esse conceito de caneta? Se eu falar assim, olha, agora a caneta ela não tem ponta, vai ser caneta, continuar sendo caneta dentro do conceito que a gente definiu aqui de caneta? Não. Não, ela se torna uma outra coisa senão caneta. Então, aqui, Platão, vou deixar você mudo de novo, tá, Zago? Valeu. Então, aqui, Platão, o que ele está falando? Veja, essa ideia, esse conceito de caneta é perfeito. Não pode ser mudado, porque se eu mudo esse conceito, ele vai se tornar algo além, ele vai se tornar uma outra coisa que não é a caneta. Pois bem, dentro disso, vou pegar aqui Catarina. Você concorda que isso daqui é uma caneta? Catarina, está podendo falar? Catarina, tá aí? Pô, não está falando, vamos ver outro aqui. Ô Enzo. Eu sempre erro a pronúncia do seu sobrenome, mas o Enzo S. Tá conseguindo falar? Enzo, eu não estou conseguindo te escutar. Se conseguir falar um pouco mais alto, eu agradeço. Fala, Enzo. Tá certo, então. Hoje ninguém quer falar, né? Beleza. Hoje ninguém está querendo falar. Mariana, você está podendo falar? Está conseguindo falar? Também hoje ninguém...
Agora que é para participar da aula, ninguém está participando, né? Beleza, então vamos continuar aqui, né? O exemplo que eu estava usando. Está aparecendo aqui que seu microfone está ativo, então se você quiser falar. A questão que eu ia falar aqui é o seguinte: você não concorda que aqui eu tenho uma caneta, certo? Aqui também eu tenho uma outra caneta. Uma é melhor do que a outra? Não, é indiferente. As duas aqui, elas funcionam, elas cumprem a função. Conceitualmente, tranquilo, Mariana, já estou seguindo aqui. Conceitualmente, elas são canetas, tá? Essa daqui não deixa de ser menos caneta, porque não tem os artifícios que essa caneta aqui deixa. Mas veja que eu posso materializar o conceito ideal de caneta de formas diferentes. Por isso que Platão vai falar assim, isso, por mais bem feito que seja, vai ser uma cópia imperfeita da caneta. Tá certo? E isso a gente pode aplicar para diversas outras situações. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um carro, nossa, eu tenho o conceito perfeito, eu tenho a ideia perfeita do carro. Se eu pegar assim, duas Porsche, uma Porsche deixa de ser menos carro do que a outra Porsche? Não, elas são carros por iguais. Mas eu posso fazer carros de diversas formas. Por isso que Platão ele acaba entrando no entendimento de que o que nós temos no mundo sensível, sempre, isso é importante vocês terem em mente, sempre o que nós temos no mundo material será uma cópia imperfeita de uma ideia perfeita, que essas ideias perfeitas existem no mundo das ideias, no mundo suprassensível. Por isso que por que as ideias são perfeitas? Porque elas não podem ser mudadas. E a materialização dessas ideias se dá por meio de um ente chamado demiurgo. Até aqui, mais uma vez, tranquilo? Hoje está difícil. Vocês tiveram aí a sorte do dia que a minha internet escolheu ficar caindo toda hora. Mas, basicamente, eu já estou encerrando aqui, tá? Só vou explicar aqui a questão da parte da República. O que eu estava esquecendo de falar sobre a questão de Platão é quando a gente for estudar Santo Agostinho, a gente vai ver que ele usa essa teoria de Platão, tá? Quando Agostinho ele escreve Cidade de Deus, que ele fala sobre a cidade de Deus, a cidade dos homens, né? Sobre Jerusalém Celeste, e falar que a cidade dos homens é corruptível, é cheia de pecados, entre outras coisas, nada mais ele está dando uma visão cristã para o pensamento platônico, tá certo? Então, vamos lá, partindo para a parte da política platônica. O pensamento político de Platão é até mesmo fácil de entender, tá, gente? Se assemelha um pouco mais com algumas ideias metafísicas, mas vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Platão critica
de uma forma feroz a democracia ateniense. Por que disso? Porque ele vai afirmar que a democracia ela coloca pessoas que não têm virtudes para governar. Então, por exemplo, quando você elege uma pessoa, muitas vezes essa pessoa que você escolheu para ocupar um cargo público, na visão de Platão, não tem a virtude de um governante. Então, por isso que, na verdade, na visão de Platão, a democracia ela não serve para o bem público. Que na visão dele, o ideal seria que cada pessoa ocupasse os seus cargos, ocupasse um cargo dentro do sistema político a partir das suas virtudes. Aonde é que nós encontramos a visão política de Platão? Então, em sua obra chamada A República. A República já é um texto considerado da velhice platônica, tá? É uma coletânea com diversos livros. Então, esses livros formam, né, o que a gente chama de A República. E dentro dessa obra, A República, nos é apresentado o que nós chamamos de teoria das almas. Como assim? Platão acreditava, então, que o ser humano possuía três almas, certo? Dentre dessas três almas, duas, quando o ser humano morria junto com ele, e uma permanecia viva, era imortal. Tá? Então, dentre essas três almas, duas eram mortais e uma imortal. Tá? Daí depois tem, em relação a essa alma imortal, tem a teoria da anamnese platônica, que não vem ao que é o caso a gente comentar. Então, quais são essas três almas que Platão fala que nós temos? A primeira é a alma racional. É essa alma que é imortal. Tá? Mesmo quando o corpo, quando o ser humano morre, essa alma ainda permanece. Então, a alma racional, na visão platônica, estaria situada na nossa cabeça. Lembrando também, gente, que aqui, né, a gente está falando de um período antes de Cristo, nós não temos aí o conhecimento científico, conhecimento de anatomia, como se tem hoje, tá certo? Por que eu falo isso? Muitas vezes vocês vão ver alguns textos que falam que a alma ficava em alguma outra região do corpo humano, tá certo? Continuando aqui, depois você vai ter a alma irascível, né? A alma dos nossos impulsos passionais. Para Platão, essa alma ficaria situada no coração humano. E depois nós teríamos a alma concupiscente, que seria a responsável pelos nossos desejos, né? Nesse caso aqui, os nossos desejos carnais, que ficaria, então, na região das partes baixas. O que Platão ele fala? Que é necessário o controle, que a alma racional, então, que o ser humano use a sua alma racional para controlar as suas demais almas, que é a alma irascível e a alma concupiscente. Quando, então, a alma racional, quando por meio da razão, o ser humano consegue controlar os seus instintos primitivos, isso gera virtude. Então, o que ele vai falar? A alma racional, por ela mesma, gera a virtude da inteligência. Quando a alma racional controla as minhas emoções, controla a minha alma irascível, ela vai gerar aqui a virtude da coragem. E quando a minha razão controla os meus desejos, os meus impulsos, ela gera aqui a virtude da moderação. Obviamente, quando eu não consigo controlar, essas almas racionalmente, eu tenho os vícios. E aqui é importante do ponto de vista platônico, que sempre o ser humano tem que buscar as virtudes
Vamos lá, então, gente, para terminar aqui. Obrigado, Júlia, por falar. Então, gente, aqui para conseguir encerrar, como eu estava falando, né? Uh, Platão ele vai dizer aqui que da questão da buscar as virtudes e que é importante. O ser humano ele tem a capacidade de ter essas três virtudes, tá? Então você pode ter a inteligência, a coragem e a moderação. O que ele está falando aqui é que necessariamente uma se destaca mais. E se você quer ocupar um cargo público, você vai ocupar a partir da que se destaca mais. Então o que ele vai fazer? Olha, as pessoas na qual a virtude da inteligência se destaca, então eles ocuparão os cargos de magistrados, que serão aqueles que vão ser responsáveis pelas formulações das leis, pelos julgamentos. Então, as pessoas mais inteligentes está perguntando se vai cair o mito da caverna na atividade. Dessa semana, não. Dessa semana é só Platão. Na próxima semana é atividade só sobre o mito da caverna. Tá? Então, dessa semana é mais sobre o pensamento platônico no geral que eu estou apresentando aqui hoje. Daí, semana que vem, que a gente vai trabalhar a alegoria da caverna, aí são questões relativas à alegoria da caverna, beleza? Então, continuando. Então, as pessoas inteligentes se tornarão os magistrados.
Meninos, então peço desculpa aí pela questão aí da cair a internet. Como eu já basicamente já tinha terminado, só se espere, avisa o pessoal da sala que na semana que vem, então, antes de falar sobre a alegoria da caverna, eu retomo aqui a questão do rei filósofo, tá certo? Ok. Como já também já está acabando o tempo, daí eu retomo aqui a questão, daí a gente fala sobre a alegoria da caverna. Mais uma vez eu peço aí desculpa por toda hora tá caindo a internet aqui, mas tá osso, tá certo? Ah, boa, acho não sei se vocês têm mais aula ainda hoje não ou não, mas uma boa semana aí para vocês, tá? Só avisa então a sala que na próxima semana a gente começa a partir dessa questão do rei filósofo e aí eu falo sobre a alegoria da caverna, ok? Qualquer dúvida eu estou disponível tanto na Agenda Edu quanto na plataforma do AVA lá do Objetivo, tá certo? Obrigado, viu, meninas? Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, senhor. senhor. Boa semana. Obrigado, tchau, tchau.